Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Barreto, mestre em matemática e apostador profissional. Hoje eu estou aqui para a gente trazer mais um vídeo da nossa série Análise de Jogo, tá bom? E hoje a gente vai falar da forma, beleza? Então, para analisar um jogo de futebol, você tem diversos fatores aí que você pode utilizar. Pode utilizar a técnica das equipes, a tática das equipes, um power ranking criado por você. Você pode analisar dados estatísticos, dados de gols para prever resultados da partida. Então, enfim, são uma infinidade de coisas e uma dessas coisas é a forma, tá bom? A forma. Bom, o que é forma, né? Forma nas apostas esportivas é os últimos resultados que as equipes tiveram em determinado campeonato ou em determinado recorte de jogos que você queira utilizar, tá bom? Então, isso aí é a forma. Muita gente fala da questão do desempenho, né? Esquece um pouquinho da forma. Por quê? Porque a equipe, às vezes, não ganha a partida por um simples detalhe, né? Jogou muito bem e o resultado não veio, ou o contrário, né? Jogou muito mal e o resultado veio ali num lance de sorte, num lance atípico. Enfim, tem diversos fatores, tem diversas correntes, alguns defendem muito o desempenho, outros defendem muito a forma. Eu sou um cara que tenta mesclar as duas coisas, porque se uma equipe, entre aspas, joga bem e os resultados não estão vindo, é porque alguma coisa de ruim essa equipe tem. Pode ser que ela crie muito, mas tem pouco poder de finalização. Pode ser que ela tenha uma defesa frágil, as outras equipes precisem chegar pouco para que ela possa tomar um gol. Então, eu considero sim a forma, é sempre uma coisa que eu utilizo muito nas apostas esportivas e vou falar um pouquinho mais detalhado como é que eu uso a forma, tá bom? Então, primeira coisa, eu pego os últimos jogos no geral, ou seja, independentemente de ser casa, independentemente de ser fora, independentemente de ser qual competição for, tá bom? Então, pego os últimos jogos no geral. Gosto de pegar de 8 a 15 jogos, tá bom? Considero um número saudável aí até 20 jogos. Quando você estica mais do que 20 jogos, eu acredito que já é determinado exagero e pega uma situação muito diferente da atual que a equipe está passando, tá bom? A única coisa que eu descarto são os jogos amistosos, tá bom? Amistosos jamais eu considero numa análise de forma. E nem na análise, se fosse também de desempenho, beleza? Segunda coisa que eu pego para analisar a forma são jogos casa-fora. Então, por exemplo, Flamengo vai jogar contra o Fluminense. Não, Fluminense não, que são do mesmo estado, né? Flamengo e Corinthians, por exemplo. Então, vou pegar Flamengo jogando em casa, já que o Flamengo é o mandante, e vou analisar os últimos jogos do Flamengo jogando em casa. Esses últimos jogos do Flamengo jogando em casa, tá bom? Eu vou analisar ali pelo menos os últimos 5, mas eu gosto do número ali próximo a 10, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que 10, considero um número ideal aí. A mesma coisa vou pegar para o Corinthians, né? O Corinthians vai estar enfrentando o Flamengo fora de casa, então vou pegar os últimos jogos do Corinthians fora de casa, tá bom? Então, no mínimo 5, mas eu gosto do número ali mais próximo de 10, você pode aumentar um pouquinho para 15, diminuir um pouquinho para 8, depende muito do recorte que você vai fazer. Então, essas são as duas primeiras coisas, pegar o geral, pegar o caso fora, pelo menos eu faço dessa forma. Depois disso, né, eu pego jogos contra times da mesma característica do adversário, tá bom? Times da mesma característica do adversário. Então, vai jogar Flamengo e Corinthians, quais são os times do campeonato que tem um modelo de jogo próximo ao do Corinthians? Então, eu vou analisar como foi o Flamengo contra esses times, tá bom? O Flamengo foi bem, o Flamengo foi mal, o Flamengo conquistou pontos naqueles jogos, o Flamengo teve muita dificuldade naqueles jogos, o Flamengo empatou demais, perdeu demais para jogos que os times jogam com aquele modelo de jogo do Corinthians. A mesma coisa do Corinthians, né? E o Corinthians, quando enfrentou times parecidos com o Flamengo, com o poder de fogo ali do Flamengo, por exemplo, né? Como foi que o Corinthians se saiu? Então, foi bem, foi mal, teve bons resultados, teve maus resultados, isso conta muito. Em alguns campeonatos, é difícil você pegar o encaixe de times que jogam da mesma maneira, né? E aí eu faço uma substituição pela questão da tabela. Então, nesse caso aí, né, Flamengo e Corinthians, como foi os jogos do Corinthians contra os times que estão ponteando o campeonato, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza. E como foi os jogos do Flamengo contra os times que estão ali próximos do Corinthians na tabela. Caso fosse um time, por exemplo, o Corinthians estivesse na zona de rebaixamento, coisa que não está, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo,
né? Mas vamos supor que o Flamengo fosse jogar não contra o Corinthians, mas contra um time que está lá embaixo, contra o Juventude, por exemplo. Então, como foi o desempenho do Flamengo, né? No questão, aliás, o desempenho não, né? Como foi a forma do Flamengo, como foi os resultados do Flamengo contra esses times que também estão ali perto da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento. Então, esse é um recorte que eu gosto de fazer. E aí são quantos jogos? Depende da competição. Quantos jogos esse time fez contra adversários da característica do outro time, ou da região da tabela do outro time. Então, assim, não tem um número exato. Como no outro também não tem, né? Como eu disse, eu dei uma média mais ou menos ali de número de jogos que você pode pegar, tá bom? E para finalizar, né, a última coisa que eu considero, né, dentro dessa análise aí de forma, né, ou seja, análise dos resultados, de vitórias, empates e derrotas de cada equipe, é o confronto direto, tá bom? É o confronto direto. Bom, eu considero até 3 anos anteriores, tá bom? Beleza? Então a gente está em 2021 já no finalzinho. Então só considero 2019, 2020 e o próprio 2021. Se a gente tivesse no começo de 2021, eu consideraria ali os jogos de 2018, 2019, 2020 e, ocasionalmente, se já tivesse tido algum jogo em 2021, também. Aí você diz, não, mas os times mudam muito. Cara, no Brasil, os times mudam muito, é de jogo para jogo. Uma hora tem convocação da seleção brasileira, uma hora tem o técnico poupando todo mundo, jogador contundido, jogador amarelado. Então, assim, os times vão estar mudando constantemente. Então, quando você pega um bloco de jogos como esse, contando geral, contando a casa, o conceito de casa e fora, contando esse recorte da tabela, né, times que estão próximos ou times que jogam parecidos, mais esses confrontos diretos, te dá um leque bastante grande, onde esses times podem ter mudado de escalação, de forma de jogar várias vezes, mas isso vai te dar uma visão geral dos últimos resultados desse time, e querendo ou não, resultado conta, né? No final, tem que ter resultado, tem que ter vitória, o time tem que bater campeão, tem que fugir da zona de rebaixamento. Então, jogar bem, ter um bom desempenho, é para que você esteja mais próximo de conquistar o resultado. Então, nunca vou deixar de analisar o resultado para fazer as minhas fairlines, né, para me criar minhas odds justas. Então, tá aí minhas dicas, né, sobre a forma, né, sobre a forma das equipes. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui como é que vocês fazem a forma de vocês, se vocês utilizam na análise de vocês esse conceito também, se vocês descartam totalmente, como é que vocês fazem as suas apostas, e deem a sugestão de outros vídeos para que a gente possa continuar essa série de análise de jogo, tá bom? Peço que você deixe o seu like, compartilhe com os amigos, principalmente se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer e a gente crescer, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima.